Tá? Não quero ninguém no chat brincando. Estou aqui olhando. Então, olha só. O sistema solar ele é apenas uma porção aí do nosso universo, né? Uma porção pequena. Nele se localizam a Terra, outros planetas e diversos astros, como o Sol. Então, a gente vai observar agora a posição de algum desses astros, a gente vai relembrar, tá? E falar um pouquinho aí do nosso sistema solar. Então, logo no início, a gente começa falando sobre os planetas, tá? A gente fala um pouquinho do sistema solar. A gente tem aí o Sol, que é a nossa estrela. Então, depois disso, a gente começa a falar um pouquinho sobre cada um, tá? Gente, tem alguém que está fazendo muito barulho. Pessoal, desliguem os áudios de vocês e quando vocês quiserem me perguntar ou responder alguma coisa que eu perguntar, aí vocês ligam ele novamente, pode ser? Porque se eu colocar todos os áudios mudo aqui, na hora que eu precisar voltar com vocês, aqui demora um pouquinho ainda, tá? Só porque tinha alguém que estava com um barulho muito alto aí estava atrapalhando. Então, olha só. Então, relembrando, o Sol é a estrela do nosso sistema solar, tá? Esse astro é composto aí por gases e apresenta uma atmosfera fina. Bom, o Sol ele é muito maior que os planetas, ele é bem maior, então o diâmetro dele é gigantesco. Seguindo a sequência aí dos planetas do nosso sistema solar, nós temos aí um total de quantos planetas? Quem se lembra? Quantos planetas nós temos aí no sistema solar? 8. 8. Excelente, 8 planetas. Então a gente começa falando aí sobre o Mercúrio, que é o primeiro deles, está ali bem agarradinho ao Sol, tá? Então, o Mercúrio ele é o planeta mais próximo do Sol e o menor planeta do nosso sistema solar, tá? Já levando em consideração que o Netuno, ele é o planeta do sistema solar mais distante do Sol que a gente tem. Então, a gente tem o primeirinho lá, que é o Mercúrio, que está coladinho no Sol, e nós temos o Netuno, que está super, hiper, mega longe do Sol, tá? Então, ele é o mais distante. Depois nós temos aí o Vênus, que ele é o segundo planeta, mais próximo do Sol. Ele apresenta dias mais longos, né? De todos os planetas, ele apresenta os dias mais longos. Uma volta completa dele ao redor do Sol dura em torno de 225 dias. E em terceiro aí nós temos a Terra, que é o planeta, né, do sistema solar no qual a gente vive. Então ele possui todas as condições necessárias que a gente precisa, tá, para sobreviver. Então nós temos água, né, nós temos aí temperaturas adequadas, nós temos oxigênio. Ele possui um satélite natural, que é qual mesmo? Satélite natural que a gente tem? Lua. A Lua, excelente. Em seguida, nós temos aí Marte. O planeta Marte é um planeta que tem cerca da metade do tamanho da Terra. Então, vocês podem imaginar aí uma laranja. A gente pode ser a laranja inteira. Marte, então, vai ser a metade dessa nossa laranja, tá? Ele é conhecido como um planeta vermelho por causa da grande quantidade de ferro presente no solo. Em seguida, depois de Marte, nós temos Júpiter. Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar, tá? Ele é composto aí por gases semelhantes aos gases do Sol e é também conhecido como gigante gasoso, tá? Ele já em contrapartida apresenta os dias mais curtos, então nós temos lá Vênus, né? Que apresenta os dias mais longos e temos Júpiter que apresenta os dias mais curtos aí, entre todos os planetas do sistema solar. Em seguida nós temos Saturno, que é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Ele é conhecido pelos seus anéis aí, tá? Que ficam ao seu redor. É composto por rochas e gelo.
Em seguida, nós temos Urano, que é o terceiro maior planeta do nosso sistema. Ele é um planeta gasoso, conhecido como gigante frio, por causa das baixas temperaturas. E por último, nós temos aí Netuno. Netuno é o planeta, né, como eu já falei, ele é o planeta mais distante. É um planeta gasoso e ele possui 14 satélites naturais catalogados, tá? Então, o Sol ele é a estrela do nosso sistema solar aí que ilumina os planetas e os satélites naturais. E é por meio dele que a gente consegue determinar os pontos cardeais, tá? Então, o Sol ele facilita para a gente poder ir localizar os pontos cardeais. Quem se lembra quais são os pontos cardeais mesmo? Pontos cardeais, quais são? Norte, sul, leste, oeste. Excelente, Miguel, muito bom. Então a gente consegue aí se localizar usando aí os pontos cardeais. Os pontos cardeais são importantíssimos para nossa localização, nos ajudam bastante, tá? Voltando aqui ao nosso. Urano. Oi? Tia, pode me explicar do Urano? Ele é o terceiro quê? Do É o Urano? terceiro. Claro, sim. Terceiro Agora, quê? o Urano, ele é o terceiro maior planeta do nosso sistema solar. Ele é um planeta gasoso, conhecido como gigante frio, né, por causa das suas baixíssimas temperaturas, que chegam a atingir aí 224 graus abaixo de zero. O Urano ele leva cerca de 17 horas para completar aí, para dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo, tá? Ele tem 84 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol e ele possui cerca de 27 satélites naturais, tá bom? Então a gente tem Urano como o terceiro planeta maior. Obrigada, tia. De nada, porque o primeiro maior aí que a gente tem é o Júpiter, tá? Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Aí depois de Júpiter, o segundo maior é Saturno e o terceiro Urano, tá bom? Então, olha só, pessoal. A Terra, ela realiza aí dois movimentos que vocês já conhecem, né? Quais são esses movimentos? Alguém sabe me dizer? Rotação. E o outro? Translação. Isso, então nós temos o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, como que ele acontece? Qual de si mesmo? Juntos. Não, tem um que gira em torno de si mesmo. Qual é? Terra gira em torno de si mesmo. Esse é qual, Miguel? Quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Rotação. Isso! E quando ela gira em torno do Sol, a gente chama de movimento? Translação. Isso. Agora, olha só, quarto ano. Nós temos aí, né, o movimento de rotação e o movimento de translação. Eu quero saber, quero que vocês me contem qual desses movimentos aí vai originar o dia e a noite. Quem se lembra? Qual o movimento aí que vai dar origem ao dia e à noite? Torno do Sol. É translação. Translação, tem certeza? Não, é rotação. Rotação. O movimento de rotação, ele possibilita a ocorrência aí de dias e noites, tá? A Terra, então, vai demorar cerca de 24 horas para realizar essa volta completa ao redor do seu próprio eixo. E esse é o tempo de duração de um dia, tá? E de uma noite, tá bom? Esse é o movimento aí que vai fazer ao redor do Sol, tá? Bom, o movimento de translação, que é esse movimento que acontece aí ao redor do Sol, ele também vai originar aí uma coisa, sem ser os dias e as noites. O tempo. Que tempo?
Estação dos anos. Ah, Miguel, excelente. O movimento de translação ele vai originar, sabe o quê? As estações do ano. As 4 estações do ano. Elas acontecem por causa do movimento de translação, porque esse movimento ele dura mais ou menos entre 365 dias e 6 horas, tá? No ano normal. No ano bissexto, o que é o ano bissexto mesmo? Lembra aí o que é o ano bissexto? O ano Um bissexto. dia mais. Um dia mais. Isso! Esse Fevereiro. dia a mais aí em fevereiro, espetacular, viu, Miguel? Esse dia a mais aí de fevereiro vai fazer que a cada 4 anos vai ser adicionado esse dia a mais aí que o Miguel falou. O mês de fevereiro, ao invés de ter 28 dias, ele vai passar a ter quantos dias? 29. Então, a gente vai ter o ano bissexto que vai ocorrer de 4 em 4 anos, tá bom? Bom, então, como vocês já me falaram aí, as estações do ano, elas vão acontecer, né? Essas mudanças acontecem devido ao movimento de translação. Bom, como eu já falei com vocês, as nossas estações, tá? Elas não estão muito bem definidas, não, por causa de alguns acontecimentos aí que foram acontecendo, né? Ao longo dos anos, a gente pode perceber que as estações, às vezes, elas não estão um pouco definidas como eram antigamente, não. Por exemplo, nós estamos no inverno. Hoje está um dia super quente aqui no Rio, né? Não é verdade? E tem dias, igual semana passada, que estava bem frio, estava chovendo, tá? Então, por isso que às vezes a gente fala que as estações, às vezes, elas não estão muito definidas, porque acontecem alguns fenômenos, tá? Que acabam fazendo com que esses movimentos aí, tá? Eles se mudem um pouco, então, essas estações deixam um pouco de apresentar as características principais que elas têm, tá? Então, olha só, relembrando aí, né, sobre as estações, então a gente tem aí, primeiro, a gente está no inverno, né, conforme eu falei. Nós temos, além do inverno, quais são as outras estações do ano que nós temos? Verão. E primavera. Isso. Então, depois do inverno, para qual estação nós vamos? Verão. Outono. Não. Depois do inverno, a gente vai para a primavera. Tá? A gente vai para a primavera. Depois da primavera, a gente vai para o verão. E depois do verão, a gente vai para o outono. E assim sucessivamente, tá? Bom, então olha só. Vocês podem aí lembrar, tá? Se lembrar aí do planeta Terra. Eu vou até mostrar aqui no meu livro as linhas imaginárias que nós temos. Essas linhas imaginárias que dividem o planeta Terra em 2 hemisférios, ela é chamada de linha do Equador. É aquela linha que passa ali no meio, tá? Fazendo a divisão. Aí a gente tem 2 hemisférios. Quais são eles? Norte, sul, leste, oeste. Não, esse é só 2. Hemisfério sul e hemisfério norte. Isso, nós temos o hemisfério norte, que é esse que está aqui em cima, e temos o hemisfério sul, que é o que está na metade para baixo, correto? Então, o movimento, né, de translação, ele faz essa inclinação aí que vocês viram nessa imagem que eu mostrei no livro, tá? Do eixo, fazendo com que os hemisférios recebam intensidades diferentes de luz solar. Então, olha só que bacana. Por causa dessa inclinação aqui, então cada parte vai receber luz do sol em épocas diferentes. Oi, Lucas. O que você gostaria de acrescentar aí com a gente? Então, você sabia que se a Terra ela
um momento, tipo, nesse momento aqui, se ela parasse de rodar em volta de si mesma, sabe o que aconteceria também? Em vez de não tiver mais dias e um dia tiver, tipo, parado, Ó, só para sempre. mas veja bem, se ela parar de rodar e, né, ficar sem rodar, um lado só vai ser só dia e o outro vai ser só noite. E sabe o que eu pensei? Isso vai fazer um impacto muito forte. Porque Isso vai se ela trazer parar, muitos problemas. olha o que vai acontecer. Aí, tipo, toda a parte da água vai, tipo, fazer um tsunami na Terra. Porque, né? Vai fazer um impacto tão grande que vai parar e vai fazer um tsunami. As consequências a gente não consegue avaliar, não, mas são muitas, né? Então, vai trazer vários prejuízos aí pra gente. Isso é fato. Né? E sem contar que uma metade vai ser só dia, a outra metade vai ser só noite. Como é que a gente vai conseguir sobreviver isso aí? Acho que não. Né? Pois é, Porque ninguém vai, tipo, complicado. vai ter que trocar de país toda hora para dormir. E, tipo, Pois vai é, ser isso de é graça para. complicado. Então, pessoal, dando continuidade aí, tá? A gente estava falando, eu falei um pouquinho sobre a orientação geográfica, porque a gente estava falando do Sol. Então, só retomando aqui de novo, tá? A orientação que a gente tem de norte, sul, leste, oeste, além, né, dessa orientação básica que a gente faz quando a gente, né, estica os nossos braços para a gente poder se posicionar e saber em qual direção nós estamos, a gente sempre tem que cuidar, né, de olhar para onde o sol está apontando. Nós temos também a bússola. A bússola, ela é composta por uma agulha, tá? Que ela é imantada em uma das suas extremidades, e a influência dessa agulha aí no campo magnético, tá? Vai fazer com que a gente também se localize usando a bússola, tá? Então, quando a agulha ela se alinha com o campo magnético terrestre, ela vai indicar para a gente a direção que nós estamos, tá? A direção geográfica. Temos também, porque antigamente as pessoas não tinham bússola, concordam? Então elas tinham que dar um jeito de se direcionar, não é? Então, para a gente poder se orientar para a gente chegar em determinado lugar, além da bússola, as pessoas também olhavam essa orientação pelos astros. Ah, professora, quais astros? Então, olha só, nós temos, por exemplo, na página 189, embora vocês não estejam com o livro, mas a gente tem aqui a orientação, tá vendo? Pelos astros. Então, antigamente, eles olhavam o Sol, a posição, né, a direção em que o Sol estava, e olhavam também a orientação pelas estrelas, tá? E isso tornou-se um instrumento para eles, assim, de orientação durante as viagens marítimas. Então, para eles, isso foi bastante útil. Pessoal, sem fazer barulho, tá bom? Cuidado com o barulho. Alguém tá comendo. Tô Tá vendo. incomodando. Tem gente comendo, fazendo barulho. Agora não é o momento ideal. Desliga o fone. Então, olha só. Além, então, tá, das estrelas aí, que as pessoas antigamente usavam para fazer as viagens marítimas, tá? Elas também tinham outros meios, tá? Elas olhavam também, observavam aí a posição do Sol, que a gente já falou, a posição da Lua e das constelações, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo se relembrar aí dessas questões? Isso vai ser importante para vocês na hora que eu entregar o material, para vocês verem até mesmo que vocês erraram, tá? Bom, gente, então já que a gente falou aí, né, das estações do ano, né, que nós temos aí verão, inverno, outono, né, e primavera, a gente também tem um ciclo aí que a gente chama de ciclo da Lua, que é também bastante interessante, tá? A Lua ela se movimenta ao redor da Terra, então cada volta que a Lua dá em volta da Terra dura cerca de 27 dias. E a gente chama esse ciclo de ciclo lunar. Então vocês estão vendo aí, estão percebendo que a gente tem alguns, né,
Além das estações, a gente também tem o ciclo lunar. E esse ciclo lunar, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai representar formatos diferenciados aí da nossa Lua, para a gente saber as fases da Lua. Vocês se lembram quais são as fases da Lua? Alguém lembra? São 4 fases. Crescente minguante. Miguel falou. Fala de novo, Miguel, que eu não entendi. Crescente minguante nova. E tá faltando só mais uma. Cheia. Muito bem. Miguel, tá excelente, viu? Tô vendo que você tá com uma memória boa. Então, olha só. O ciclo lunar que a gente tem, então, esse ciclo, né, igual eu acabei de falar para vocês, ele dura cerca de 27 dias. Então, a gente tem as fases da Lua, que é a fase minguante, crescente, nova e cheia, tá? Esses formatos que a Lua vai tendo aí, eles vão variando ao longo dos meses e vão se repetindo aí, tá? Em intervalos de tempo, entre 27 e 29 dias, tá? Que o ciclo lunar acontece. Então, olha que interessante, vocês podem observar no céu alguns acontecimentos. Vocês podem ver que a Lua, ela vai ter esses seguintes formatos aqui, ó. Tá vendo? Os formatos que vocês me falaram. Da crescente, da minguante, da cheia e da lua nova. Tia. Fala, Sofia. Mas depois desse vídeo a gente pode ver no YouTube pra gente assistir. O vídeo está sendo gravado. Se você achar necessário assistir novamente, tá? É porque eu fiquei preocupada, Sofia, porque tem livros que tem muitas questões em branco. Então, olha só, mesmo com os vídeos que foram gravados, com as lives que a gente fez para correção, com as lives que a gente fez de revisão, né, até mesmo nos PowerPoints, tem muitos livros que tem muitas questões sem fazer. Então, isso me deixa um pouco preocupada, tá? Até mesmo para vocês depois, né, caso precisem consultar o livro para relembrar, como não tem a resposta, como é que vocês vão fazer? Então, a gente está fazendo essas revisões mesmo, até para não acontecer com o módulo 2. Tem livro que está completo, tem livro que tem coleguinha que fez tudo, mas tem livro que tem algumas atividades que estão sem fazer, tá? E isso acaba trazendo alguns prejuízos para vocês, por isso que eu estou querendo Mas você sabe de quem? Não, de quem fez tudo, tia? Não sei. Não dá para lembrar, tá? Então, olha só, turma, continuando aqui. Então, esse que é o formato aqui das luas, tá? A gente tem primeiro a lua nova, depois nós temos o quarto crescente, depois nós temos a lua cheia e depois o quarto minguante. Reparem para vocês no formato aí de cada lua como é que ela vai ficar. Tá bom? Bom, falando dessa questão da lua, nós temos aqui também no nosso livro que chama atenção para a gente, que fala também sobre os calendários, tá? Então, a gente tem a estação do ano, ciclo da lua, calendários. Os calendários também, eles nos ajudam, tá, a se organizar. Então, vocês conseguem entender aí o calendário, que ele é um instrumento que ele vai auxiliar a gente na contagem do tempo, dos dias, dos meses e dos anos. Então, olha só, ao longo da história, muitos povos foram criando aí os seus próprios calendários, tá? Então, tem a observação a partir dos astros, conforme eu já falei. Temos também aí o Sol e a Lua, a movimentação aí os movimentos de rotação e translação da Terra. E temos também alguns calendários aí. A gente tem calendário chinês, tem calendário indígena, que a gente vai falar amanhã de história um pouquinho, tá? Vai relembrar sobre os calendários aí também, falando do calendário indígena. E relembrando aí um pouquinho como que eles fazem essa observação. Para vocês terem uma ideia, o calendário chinês,
ele considera o movimento da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. Então, esse calendário, o calendário chinês ele é dividido também em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, que vai totalizar aí para eles de 354 a 355 dias. Então, cada ano desse calendário faz referência a um dos 12 animais do horóscopo chinês. Tá? Então, o calendário chinês ele é representado dessa forma. Então, os chineses eles utilizam o calendário gregoriano para fins administrativos, tá? E em relação às festividades, eles seguem o calendário chinês. No Brasil... Oi, Lucas. Então, falando sobre os ciclos lunares, também tem o eclipse lunar, a lua vermelha e outros tipos de acontecimentos com a lua, não é? Tem sim, mas a gente estava falando aqui sobre as fases da lua, tá? A gente estava chamando a atenção sobre as fases da lua, que você pode observar que cada dia ela está com um formato, a cada dia não. Tem um período aí entre 7 dias, mais ou menos, ela está com um formato diferenciado. Então, quando você olha o formato, você que já estudou agora, você vai saber que cada formato da Lua vai representar uma fase que ela tá. Tá bom? A Lua cheia, por exemplo, ela vai ficar assim, ó. Olha esse formato. Lua cheia. Então, gente, os calendários indígenas, tá? A gente tinha falado do calendário chinês. Aqui no Brasil, usa-se muito nesse calendário indígena, está relacionado à observação do quê? Do Sol, da Lua e das constelações. A gente conversou muito sobre isso em história, quando a gente falou o modo de observação aí dos indígenas, né? Como é que eles fazem para observar. Bom, saindo um pouquinho agora, que a gente falou aí, né? Sobre o sistema solar, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a estrutura do planeta Terra. Tá? Então, a gente vai relembrar que o planeta Terra, né, ele está dividido em algumas camadas. Vocês se lembram as camadas que o planeta Terra está dividido? Atmosfera, núcleo solar. Posso relembrar aí? A gente tem primeiro a crosta terrestre e depois nós temos o quê? Lá no meiozinho, como é que chama? Aquela camada que fica lá no centro, lá no meio. Núcleo, muito bem. E depois do núcleo, o que a gente tem? A gente tem o núcleo, tem a camada por fora, que é a crosta terrestre, e tem uma que fica ali intermediária. Magma. Não. Manto. Manto, muito bem, ô Miguel. Então, olha só, a gente tem essa estrutura do planeta Terra, tá? A camada externa, que é a que fica do lado de fora, é a crosta. Depois da crosta, a gente tem o manto. E lá no meiozinho dele, que a gente tem a camada mais interna, é a chamada de núcleo, tá? Essas camadas, pessoal, elas ajudam ao quê? Olha só, a gente vai falar um pouquinho do núcleo, que é a camada interna, é aquela que está lá dentro. A camada mais interna aí, que é o núcleo, ela se localiza abaixo do manto e ela apresenta temperaturas altíssimas, tá? Bom, depois a gente tem o manto, que é uma camada que fica abaixo da crosta terrestre. Essa camada aí, tá? Nessa camada, a gente encontra aí parte das rochas e encontra... a gente vai encontrar parcialmente elas derretidas por causa da pressão, da temperatura elevada que tem aí. Então, muitos dos fenômenos que ocorrem aí na crosta, como os terremotos e os vulcões, eles ocorrem nessa camada, no manto, tá? E na crosta terrestre é a camada externa, que é onde a gente vive, tá? Onde os seres humanos vivem, os seres vivos, tá? Até o momento, essa camada ela tem a maior profundidade que o ser humano conseguiu perfurar, foi mais ou menos de 12 quilômetros. Aí a crosta terrestre ela pode ser continental ou oceânica. Continental é aquela porção
que forma os continentes. Então, o próprio nome já diz, continental, forma os continentes. E a oceânica é aquela porção que forma o assoalho dos oceanos, tá? Agora, só para a gente relembrar aí um pouquinho sobre o terremoto e o vulcanismo, a gente vai lembrar aí, vai relembrar aí de novo sobre essa questão dos vulcões. O Lucas até falou do magma, né, Lucas? Bom, o magma, ele faz parte dos vulcões, tá? Os vulcões, então, relembrando, são aquelas elevações de montanhas, tá? Que são formadas após erupções. Então, só lembrando aí que o vulcanismo é aquele processo de liberação do magma que o Lucas mencionou, tá? Que estava lá na superfície, estava lá no interior, bem lá dentro, e acabou saindo para fora em forma de lava. Tá bom? Tia, sabe por quê? Por quê? Porque a elevação do magma estava enchendo tanto, que ela não conseguia se manter ali. Mas, então ela, tipo, decidiu Uma sair. pressão muito grande, né? É uma pressão muito grande de lava. Aí magma, Essa pressão acontece por causa de quê? por causa... Por causa porque o... temperatura. Temperaturas. Exatamente. Essa pressão ela vai ocorrer por causa das altas temperaturas que tem lá, que ficam acumuladas, tá? E acaba que ela é forçada para a superfície terrestre. Aí vai sair a lava. A lava é o quê? A lava é o magma. É o magma, exatamente. Que pode ser expelido com muita força e atingir aí grandes distâncias. Só que ela sai quente e vai derretendo tudo. Correto? Nossa, eu já vi um negócio lá no Jornal Nacional, o cara tava olhando pra morte. Literalmente. O vulcão ficou em erupção na hora que ele tava lá. Aí, do nada, ele olhou pra cima e falou, ferrou. Só que ele conseguiu sobreviver, porque ele já tinha morrido. Ele já tinha percebido o barulho e ele falou, olha isso, alguma coisa, corre. Ele já tava imaginando que era algum animal e tal. Aonde foi isso? Foi no filme? Não, no Jornal Nacional, aí depois, o cara percebeu, aí depois quando ele olhou pra cima, ele percebeu que era magma. É, mas ele estava bem longe, né? Bem Graças a longe. Deus não atingiu ele, né? Graças a Deus ele conseguiu, Pois é. pelo menos. Então, olha só, chegar lá. Lucas. Além da lava, essa que vai sair aí do vulcão, outros materiais também podem ser expelidos, tá? Durante a erupção. São as cinzas e os gases, tá? Gente, agora relembrando aí sobre os terremotos. Alguém me conta aí o que são os terremotos? O que são os terremotos? Quando as placas tectônicas, elas fazem, sei lá, elas... Eu esqueci. Mas eu sei que... Movimento. Isso! Olha só, quando as placas tectônicas, tá, eles estão em constantes movimentos, elas podem provocar os terremotos, tá bom? Isso pode ser de diferente intensidade, vai depender da vibração e vai depender do abalo aí, tá? Então, pode ser que se a movimentação for menos intensa, não vai trazer tanto prejuízo. Mas se ela for muito intensa, ela vai trazer muitos prejuízos, tá? Terremotos com vibrações altíssimas aí, com fortes abalos, capazes de derrubar edifícios, né? Causar acidentes. Então, depende muito. E tem um aparelho que ele mede isso aí. Ele é capaz de detectar essas vibrações aí do solo. Alguém se lembra do nome dele? Começa com Cis. Cisco. Não, não é Cisco. É o sismógrafo. O sismógrafo, ele tem essa capacidade aí, né? Ele foi projetado para poder detectar aí essas movimentações das placas tectônicas. Olha para você ver como é que eles conseguem fazer, né? Construir um aparelho
que ele é capaz, né, de detectar aí essas vibrações do solo. Então, ele vai identificar a origem de onde está vindo esse abalo aí. Olha que bacana, gente. Então, o sismógrafo ele tem uma importância muito grande para a população, porque ele consegue fazer esse registro e consegue alertar as pessoas das áreas para elas poderem saírem enquanto é tempo. Entendeu? Então, ele consegue identificar as áreas mais atingidas para alertar a população de terríveis aí, né? Sobre possíveis terremotos. Tá? Legal. Bom, gente, a gente conseguiu então relembrar aí alguns assuntos, tá? De ciências. Espero que tenha ajudado vocês a até mesmo rever algumas questões que vocês tinham esquecido. Eu acho que isso é importante a gente ativar a memória sempre, para a gente não esquecer. Principalmente que eu fiquei muito preocupada depois das correções dos livros, tá? Com algumas questões muito em branco. Então, espero ter ajudado. Agora a gente vai pegar a folhinha. Vocês conseguiram fazer essas folhas, esse exercício? Ainda não, tia. Não? Ninguém conseguiu fazer, não? Eu queria fazer a correção com vocês. Pelo menos começar a fazer a correção. O que vocês acham? Nós temos 15 minutos ainda. 15? Mais ou menos 15 minutinhos. Alguém fez? Ninguém fez, não? Não. Não fez também. Vamos tentar fazer? A primeira perguntinha que eu coloquei é como que é formado o sistema solar? Como é? Pelo Alguém se lembra como é formado o sistema solar? Porque aí a gente já pode começar a registrar agora. O Sol e os planetas. Então vamos escrever o sistema solar. Todo mundo anotando aí, hein? É essa folhinha aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Tia, eu acho que eu não tirei negócio ainda não. Não tirou, não, meu amor. Pega o caderno e anota lá número 1. Porque na hora que você pegar a folha, você já coloca lá na resposta. Tá bom, querida? Sim, Então, olha só. O sistema solar é formado podemos? O sistema solar é formado pelo Sol e por todos os astros precisar de eu repetir, só fala onde é que tá? Deixa eu repetir de novo, lá do início, ó. O sistema solar é formado pelo Sol e por todos os astros que se movem. Ô, tia, esse trabalho eu não tenho, não. Então anota no caderno, igual eu falei para Sofia, porque na hora que você buscar a folhinha, você já tem anotado aí, você coloca só a resposta, tá? Não deixa de anotar, não. Tá. Se movem ao redor. Se movem ao redor
dessa estrela como planetas e os satélites naturais. Como planeta e os satélites naturais. Precisa que eu repita, gente? Só para vocês conferirem? Sofia, você está registrando aí no seu caderno? Lucas, você também? Eu tô de olho, hein, gente? Tô de olho. Eu não achei meu caderno. Então, Podemos fazer o número 2? é tanto reclamar, não escolho nem tudo. Tá acabando. Bom, Podemos fazer o número 2? Olha só. Na questão 2, pedi para vocês observarem a imagem do nosso sistema solar e completar as frases com os nomes do planeta de acordo com as suas características, tá? Então, vamos ver quem se lembra. É um planeta gasoso e ele é o mais distante do Sol. Qual que é o planeta mais distante que eu falei? Netuno. Ótimo, Netuno. Muito bem. Mar. Não, espera, ela pensa. Só um minutinho. Tá preso. Tá afiado, hein? Colocou tudo na ponta da língua, hein? Isso é ótimo. Não é? Vamos ver na volta, hein? Fazendo isso. E aí, gente, posso passar para o próximo? É conhecido como planeta vermelho por causa da existência de grande quantidade de terra em seu Sol. Marte. Excelente! Muito bem. Podemos ir para o próximo? Letra C. É composto por gases e apresenta 53 satélites naturais. É conhecido pelos anéis ao seu redor. Saturno. Excelente. Saturno. Muito bem. Ótimo. Agora vamos fazer a letra D. Vou ler, tá? É considerado o planeta mais quente do sistema solar, com temperaturas médias de 460 graus. Quem que é? Mercúrio. Mercúrio. Sol. Qual que é? Sol. É Vênus. Isso mesmo.
Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol e é considerado o mais quente do sistema solar, com temperatura de 460. O Vênus da Márcia. 460 o quê, Adriana? 460 graus. Ah, tá. E aí, gente, vou repetir, tá? Para vocês conferirem aí. Então, ficou assim. Mais quente aqui do que lava. Ficou aqui, ó. Letra A, Netuno. Letra B, Marte. Letra C, Saturno. E letra D, Vênus. Ok? Fechou aí? Vamos fazer o número 3 para a gente terminar? Tá bom. A gente terminar nossa live de hoje? Na número 3, pediu para vocês identificar os astros. Qual que é esse pequenininho que está brilhando? Sol. É o Sol, mas ele é a estrela, né? A gente vai colocar aí, estrela. Estrela solar. Mas bota estrela. Estrela. Está pedindo para identificar os astros. Meu Deus, um sol preto. E esse grandão aí, como chama? Satélite natural. Satélite, né? Mais O fácil. grandão não. Ele é o menorzinho que é o satélite. Sol? O grande é o nosso planeta. Terra. É o Vou ali no planeta. banheiro, tá? E esse menorzinho aí é o satélite natural, tá bom? Então ficou estrela, planeta e do outro lado satélite natural. Tá? Não, muito grande. A gente escreve embaixo. Nossa, será que faz na internet? Não, abre uma internet grande. Prontinho? Então, olha só, a gente fez a correção do número 1, do 2 e do 3. Na próxima aula, a gente continua no número 4, tá bom? Então, um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, tá? Amanhã tem história, tá? Com revisão. E depois da revisão tem atividade para corrigir, tá? Beijo!